Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História. Vamos iniciar com a nossa correção, da última atividade, que foi sobre a riqueza vem do Oriente, que foi da página 65 e página 66, tá? Então, vamos ali para a página 65. Logo ali na primeira questão, diz assim: o que são especiarias? A gente já viu que especiarias são o quê? São produtos de pequeno volume e alto valor no mercado europeu, geralmente condimentos, certo? Na segunda questão ele diz, cite alguns exemplos de especiarias. A gente já viu vários, Mas o que a gente viu, no conteúdo passado? O cravo, canela, pimenta, açúcar, gengibre, noz moscada. Existem muitos outros, tá? Aqui na terceira questão diz assim: associe o instrumento de navegação à sua função. Vamos lá, a gente viu sobre esses instrumentos, então a gente vai só associar. É composto de uma agulha magnética na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade, que aponta sempre para o norte e serve para orientar os navegadores. Qual é? É o astrolábio, caravela ou bússola? É a bússola, Você vai colocar aqui o número 3. Era um tipo de embarcação usado para portugueses e espanhóis durante a Era dos Descobrimentos, para atravessar os mares em busca de riquezas. Qual era? Astrolábio, caravela? Claro, caravela, E por último sobrou aqui, é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte, É o astrolábio. Você vai colocar o número 1 aqui. Assim ficou 3, 2, 1, certo? Aqui na 4, gente, fala assim: explica os motivos que levaram os grandes navegadores a procurarem novos caminhos em busca de especiarias. O que provocou? Olha aqui, os altos preços provocados pela dificuldade em se obter as especiarias, além da crise causada pelas transformações políticas e econômicas pelas quais a Europa passava, motivaram a busca por novas rotas comerciais, certo? Então, você pode dar uma olhada aí, deixa eu sair do meio, você pode conferir aí se você fez, parecido do que está mostrando. Se sim, a gente vai, passar para a nossa próxima página, aqui na quinta questão, que diz assim: em que país as especiarias eram encontradas em abundância? Era em Portugal, na Alemanha ou na Índia? Na Índia, A 6 diz assim: como ficou conhecido o centro náutico, onde os navegadores portugueses trocavam experiências e comentavam suas descobertas? Escola de navegadores, escola náutica ou escola de Sagres? É a escola de Sagres, Você vai marcar um xizinho aqui. Na 7 diz assim: que instrumento os navegadores utilizavam para facilitar a orientação pelas estrelas? Era o astrolábio, a bússola ou o mapa terrestre? Era o astrolábio, então você vai marcar aqui. E na 8 diz assim: complete os espaços de acordo com o texto didático lido anteriormente. Então, vamos lá. Que diz: Cristóvão Colombo saiu do porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações. Quais foram as embarcações? Santa Maria, Pita e Ninha, certo? Então tá aqui a resposta, preenchendo aqui a frase. Confere aí e vê se você fez corretamente. Se sim, a gente vai passar aqui para o nosso novo conteúdo, que é da página 67 até a página 69, que é sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, vamos ali para a página 66 para a gente começar. Ele começa dizendo assim, em março de 1500, partiu de Portugal, a serviço do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar até as Índias, contornando o continente africano. Durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota estabelecida e no dia 22 de abril avistaram no horizonte um morro ao qual deram o nome de Monte Pascal.
porque era a época de Páscoa. 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar, onde colocaram o nome de Porto Seguro, hoje conhecido como Baía de Cabralha, localizado no atual estado da Bahia. Chamaram os índios os habitantes que ali moravam. Então, vocês lembram que na última aula a gente viu que tanto portugueses quanto espanhóis eles estavam estudando novas formas, né, estudando rotas para chegar até as Índias, porque eles queriam as especiarias, né, que era encontrado nas Índias, e naquele momento eles estavam tendo dificuldade de obter essas especiarias, né, então eles precisavam ter, né, direto da fonte, ou seja, eles precisavam ir diretamente às Índias para obter essas especiarias. Portugal, ele criou a rota que era para passar por baixo da África, né, vocês lembram que, né, ele passava por baixo, contornava a África para chegar até as Índias. E ele fez essa viagem, só que o que aconteceu? No meio da viagem, eles se afastaram, né, de onde eles queriam. Eles estavam fazendo o contorno da África, né, em vez de eles continuarem subindo, né, eles acabaram descendo, se afastando. Até que em um momento eles encontraram um monte, né, de terra, que eles deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa. E eles, né, depois de 2 dias, eles procuraram ali um lugar para desembarcaram e eles desembarcaram lá achando que eram as Índias, né? Quando eles chegaram lá, eles encontraram vários povos nativos, que eles deram o nome de índios, né? E aí vem até uma curiosidade que a gente já viu também em aulas anteriores, que os índios são chamados de índios porque quando os navegadores portugueses chegaram aqui, que eles avistaram aquelas pessoas, eles achavam que eles eram habitantes das Índias, né, que era onde eles queriam chegar na Índia. Como eles achavam que ali era a Índia, eles achavam que aquelas pessoas eram habitantes das Índias, eles deram um nome, né, chamaram de índios, né, e por isso que assim até hoje nós chamamos os índios, né, de índios indígenas por conta disso. Continuando aqui, todos os registros da viagem do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra Pero Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre nossos primeiros habitantes, ou seja, os indígenas. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral, um sacerdote, Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa do Brasil, em ação de graças pelo descobrimento. Aqui ele está falando, a gente até viu em português, né, sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, né, certo? Que era uma carta que Pero Vaz de Caminha, que é o escrivão, que estava junto, né, com Pedro Álvares Cabral, fez, e ele falava muito das pessoas, né, dos habitantes, né, dos habitantes da Índia, no caso, né, os índios, porque ele ficou muito admirado com quão eles diferentes daquelas pessoas eram, né, os costumes, enfim. E ele escreveu essa carta. Fora isso, veio também muitos padres, né, e um desses padres que vieram foi Frei Henrique Soares, né, e esse padre, ele celebrou uma missa no Brasil no dia 26 de abril. Tem uma coisa aqui que eu preciso corrigir para vocês. Muitos dos livros, né, de história traz essa informação de que o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses. Não foi assim, gente. Já moravam pessoas aqui, né? No caso, os índios, eles já habitavam, então a terra não foi descoberta. Já tinha gente morando, né? Quem descobriu realmente essa terra foram os indígenas, que de algum modo chegaram aqui, que a gente não sabe como, mas quem descobriu foram eles. Portugal, né, no caso a gente falando sobre o Brasil, Portugal ele invadiu o Brasil, né? Ele não descobriu, ele invadiu, né? Foi uma descoberta para eles, mas para o povo que já habitava aqui, para o território brasileiro não foi uma descoberta, foi uma invasão, né? E aqui continuando, ó, fala sobre o Tratado de Tordesilhas. A gente vai entender o que é isso. O que é o Tratado de Tordesilhas? Vamos lá. Como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos que tinham grande poder, decidiram dividir o Novo Mundo em 2 partes. A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas não deu certo, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Os portugueses e os espanhóis firmaram então um acordo em 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas.
ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Quem não gostou dessa decisão foram os ingleses, franceses, holandeses, entre outros povos, que achavam isso uma injustiça, pois se o Novo Mundo era tão grande, por que somente 2 estados deveriam dividi-lo? Esses países iniciaram também suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres dessas coroas. Então, vocês lembram que os navegadores, né, espanhóis também fizeram a sua rota para chegar até as Índias. No caso, estavam sob o comando de Cristóvão Colombo. E Cristóvão Colombo era aquele navegador que acreditava que a Terra era redonda, né? No momento em que todo mundo achava que a Terra era plana, ele disse, não, a Terra é redonda. E ele escolheu uma rota totalmente diferente, né? Ele queria ir pelo Ocidente, né? Dar a volta no mundo, como ele acreditava que era redondo, e chegar até as Índias. E nisso ele acabou chegando aonde? Ele acabou encontrando a América, né? Ele chegou ali na América. E Portugal, que queria dar ali aquela volta na África, acabou chegando, né, aqui no Brasil, que na época ainda não se chamava Brasil, né, era um território habitado somente pelos indígenas. Depois disso, obviamente, tanto a Espanha quanto Portugal, né, voltaram para seus respectivos países, né, na época era chamado de estados, voltaram para seus estados para relatar tudo o que aconteceu, né? E assim foi chamado ao descobrimento do Novo Mundo, né? Para eles era um descobrimento, eles não sabiam que existiam essas terras e eles chamavam de Novo Mundo, certo? E aí surgiu esse Tratado de Tordesilhas, que era o quê? Era dividir essas terras que foram descobertas, né? Dividir esse Novo Mundo que foi descoberto entre Espanha e Portugal. E como vocês estão vendo aí, gerou muita discussão, né? Entre os outros países, porque eles achavam que não era justo, né? Se era tão grande assim esse Novo Mundo, porque somente 2 estados, né, tinham que dividi-lo. Então começaram, né, os atos de invasão, né, das outros países tentaram invadir os territórios que foram tomados por Portugal e Espanha. Dentre esses atos tinha o ato de pirataria, que era o que? Eles saqueavam as embarcações espanholas e portuguesas e roubavam muito, tudo que tinha lá, né, basicamente. E isso enriqueceu muito esses países, né? Enriqueceu muito a França, a Inglaterra, a Holanda, certo? E aqui a gente tem sobre o Tratado de Tordesilhas, ó, preste atenção. Observe que pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano, né? Meridiano de Tordesilhas. Linha imaginária que divide a Terra em leste e oeste, ou parte oriental e parte ocidental. Então vamos lá. Essa linha aqui, gente, é uma linha imaginária que foi passada no mundo, tá? Se passou essa linha para dividir o que era aqui desse lado, o que tá desse lado aqui é de Portugal, e o que tá, nossa, deixa eu pôr aqui, colocar só um P, é de Portugal, e o que tá desse lado aqui é da Espanha. Certo? Eles dividiram esse Novo Mundo que eles descobriram, Portugal e Espanha, tá? Aqui, ó, a gente vai ver um pouco sobre os nossos nomes e diz o seguinte: a princípio a tripulação de Cabral pensou haver chegado a uma ilha, dando o nome da terra descoberta de Ilha de Veracruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirindo as especiarias. Com o tempo, percebeu-se então que haviam chegado a uma grande terra. Passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Depois foi que eles perceberam que eles chegaram a uma outra terra, né? A um outro local que não era as Índias. Esse local eles deram o nome de Terra de Santa Cruz, certo? Foi assim que o Brasil ficou conhecido logo no começo, era assim que eles chamavam a terra aqui. E a gente tem aqui, ó, um pouco sobre a relação do nome Brasil, né? Como vocês viram, se chamava Terra de Santa Cruz, né? Logo quando eles chegaram, foi assim que foi chamado Brasil. E depois, né, o nome mudou
nós sabemos, hoje nós chamamos de Brasil. Agora, por que se chama Brasil, né? A gente vai entender agora, ó. Exploração do pau-brasil. Com o passar dos anos, o pau-brasil, madeira da qual se podia extrair uma tintura forte de cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, retirada em quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, né? Chamavam de terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Então, foi chamado de terra de Santa Cruz, né? A primeira terra que foi avistada aqui. Não sei se vocês sabem, mas o local onde os portugueses desembarcaram pela primeira vez é onde hoje é a Bahia, certo? É onde hoje é o estado da Bahia. E lá eles chamaram de terra de Santa Cruz e ficou sendo chamado assim por um tempo. Depois, um pouco eles foram explorando ainda mais, né, conhecendo outras partes do território, né, brasileiro. E eles foram chamando o território de Terra das Palmeiras, né, porque tinha muitas palmeiras, que na língua tupi-guarani significa Pindorama, certo? E o nome Brasil veio de quê? Essa foto aqui, gente, é de uma árvore que existia em grande quantidade aqui na nossa terra, tá? Essa árvore ficou sendo chamada de pau-brasil, porque ela tinha uma tintura cor de brasa. Brasil vem da palavra brasa, tá? Então ela era chamada de pau-brasil. Essa madeira ela foi muito explorada, né, por causa dessa tintura, né, que era bem diferente, e era considerado uma especiaria. Não era uma especiaria comestível, né, mas era uma especiaria que usava para quê? Para pintar roupas, para fazer pinturas em quadros, enfim, era muito utilizada em várias áreas. Só que com o tempo, por conta da exploração, essa árvore foi ficando extinta. Existe pau-brasil hoje? Existe, mas existe em áreas de preservação, tá? Eu acho que aqui, se eu não me engano, tem uma área de preservação aqui mesmo em Fortaleza que eles preservam uma árvore de pau-brasil, uma única árvore. É preservada aqui. E em outros lugares do Brasil eles preservam essa árvore, né, justamente pela simbologia dela, porque foi ela que deu o nome à nossa terra, mas assim, existem pouquíssimas quantidades dessa árvore, por isso que elas são preservadas, né, tem todo o cuidado, né, para que elas morram realmente com o tempo de velhice. Vocês sabem, as árvores são seres vivos, elas também envelhecem, elas morrem de velhice, então não pode derrubar pau-brasil. Quando se encontra uma árvore dessa, tem que ser acionado as instituições responsáveis pela preservação ambiental, porque essa árvore precisa ser preservada, certo? A gente viu, né, sobre a chegada dos portugueses no Brasil, e a partir daí vocês vão fazer a atividade da página 70 e página 71, certo? Então, deem uma revisada no conteúdo, tá? Para vocês conseguirem fazer a atividade. Todas as respostas sempre estão no conteúdo, tá? Então, sempre voltem lá para dar uma conferida. Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.